No Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre câncer coloretal. Não sai daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre câncer coloretal, entender melhor esse problema e as formas de prevenção. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero agradecer os patrocinadores Maria Rocha, Ortonil e Unicred. A gente conversa hoje com o médico coloproctologista, Dr. Kaiser de Souza Koch. Muito bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui ao Viva Saúde. Para mim é um prazer estar aqui presente com você e sempre que a gente puder esclarecer as dúvidas e transmitir todo esse conhecimento à população com benefício de promoção de saúde. Sempre bem-vindo, né? Bom, já anunciei o tema de hoje, né, que é câncer coloretal. O que é, na verdade, esse câncer, doutor? Então, o câncer, ele, como qualquer outra forma de câncer que ocorre no nosso corpo, o câncer de intestino e de reto, ele ocorre por conta de um desequilíbrio do crescimento e da morte das células que estão no nosso intestino. Então, essas células, por motivos que depois, durante esse nosso bate-papo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, fazem com que haja um crescimento desordenado dessas células e essas células começam a ser, então, desenvolvidas na parede do intestino, formando então uma lesão que inicialmente ela é benigna e posteriormente ela acaba se transformando em maligna. Inicialmente ela é benigna. Na grande maioria das vezes, a gente observa que essas lesões são benignas. Esse também é um dos motivos extremamente importantes de alertar com relação à prevenção. Quando nós chegarmos lá na frente, mas adiantando um pouquinho já, a prevenção é justamente isso, é você identificar a lesão que vai desenvolver o câncer do intestino e remover essa lesão, o que é possível, antes que ela se transforme em câncer. Antes que ela seja... Que seja mais difícil de tratar, né? Sim, é isso, né? Sim, com certeza. Até é uma pergunta que eu tenho, assim, né? Porque são pólipos, né? É isso? Esse é o nome dessas lesões. Isso, esse é o nome dessas lesões. O que são esses pólipos, doutor? Então, como eu comentei com você, né? Todos nós temos as células intestinais, como temos em outra parte do corpo. As células intestinais, elas têm uma programação de crescimento e morte. Quando há um desequilíbrio entre o crescimento e a morte, prevalecendo o crescimento descoordenado, desordenado, sem uma regulação, surgem então essas lesões iniciais que são os pólipos. Esses pólipos têm um crescimento lento, que vão crescendo por anos e anos a fio no intestino, e em algum momento esses pólipos podem se transformar em câncer. Então, inicialmente essas células crescem formando uma pequena tumoração na parede do intestino, aderida à parede do intestino, chamada pólipo intestinal. Mas todas as pessoas apresentam esses pólipos? Não. Uma porcentagem bem pequena das pessoas. Ou seja, não é algo comum ao organismo humano. Pode acontecer. É uma doença. A presença dos pólipos mesmo no benignos. intestino, mesmo benigno, ele é considerado uma doença. Não é para ter, nós não nascemos para ter pólipos. Quando ocorre isso... Não é comum, então. Ele é comum acima de uma certa idade. A gente sabe que a partir de uma certa idade esses pólipos começam a se desenvolver. Por isso que a gente recomenda as formas de rastreamento e prevenção a partir de uma certa idade, porque nós podemos ter desenvolvido esses pólipos e aí, durante o exame de prevenção, nós podemos removê-los. Sim. Durante o exame mesmo é possível fazer essa remoção? Na grande maioria das vezes, quando a gente identifica esses pólipos, durante o exame de colonoscopia, que é o exame de escolha para rastreamento e para prevenção, nós identificamos essas lesões, elas são facilmente visíveis na parede do intestino, e aí nós podemos, na sua grande maioria, remover durante o próprio exame. Durante a colonoscopia, nós podemos já retirar esse pólipo. É um processo totalmente indolor, o paciente está dormindo, está sedado, uma sedação bem leve, sob supervisão de um médico anestesista. E esse pólipo ele é removido do intestino e então com isso nós podemos fazer a prevenção, ou seja, nós evitamos que aquela lesão que surgiu na parede do intestino
possa se desenvolver se ela ficasse ali mais alguns anos. Sim. Né? Evolua para uma lesão. Exatamente, uma lesão já maligna. Seja mais difícil de tratar, Exatamente, né? Porque às vezes uma lesão maligna já não é mais possível tratar com a colonoscopia e às vezes a necessidade de tratamento cirúrgico. Sim. O que causa a formação desses pólipos? Então, como eu comentei anteriormente, o surgimento dessas lesões é algo anormal na nossa parede do intestino. Então, especificamente para o câncer do intestino, nós temos duas situações. Uma questão genética, ou seja, essas alterações estão localizadas lá no gene da célula, por algum motivo, durante o crescimento dessas células, há um erro. Né? Aquelas células começaram a crescer e quando elas vão se duplicando, em algum momento existe um erro no DNA dessas células e isso é passado para as outras. E esse erro, então, faz com que essas células cresçam mais. Esse erro, então, pode ser adquirido, ou seja, podemos herdar isso. O câncer de intestino, 80% das vezes, ele é chamado esporádico, ou seja, não há na família história de casos de câncer. Não há uma relação. Não há uma relação familiar hereditária. De histórico familiar. Cerca de 20% dos casos de câncer de intestino são considerados hereditários, ou seja, esse defeito genético pode ser transmitido para os herdeiros ou pode ser recebido dos parentes dos ascendentes. Mais um motivo aí para redobrar os cuidados, né? Porque a responsabilidade... Quando há história familiar, a gente realmente tem que prestar muita atenção. Então, o defeito, ele pode ser adquirido ou ele pode ser herdado. Esse defeito adquirido, ou seja, qualquer um de nós durante a nossa vida podemos ter um defeito desses na nossa célula, né? Nesse mecanismo complexo que é o nosso corpo, de nascimento, crescimento, envelhecimento da célula e morte. Em algum momento pode haver um erro nesse processo e isso fazer com que aquela célula perca o controle e forme a lesão, que inicialmente é uma lesão benigna. Então, esse é o caso mais comum de câncer. É aquele defeito que surge esporadicamente no nosso corpo. Alguns fatores externos podem influenciar nessas alterações celulares do nosso intestino. Hoje em dia se sabe muito bem que o câncer de intestino tem uma relação com hábitos e condições de vida. Então, quais são os mais importantes hábitos que fazem com que haja um maior risco de desenvolvimento do câncer? Hábitos alimentares. Então, hoje em dia está muito bem estabelecido na literatura que além aquelas substâncias clássicas, como por exemplo álcool, fumo, que são substâncias carcinogênicas, né, ou seja, desenvolvem o câncer. No caso do câncer do intestino, nós temos, por exemplo, o consumo de alimentos industrializados, o alto consumo de fast foods, por exemplo, né? Isso interfere na formação dos pólipos. E no desenvolvimento de aí, posteriormente, o risco de desenvolvimento do câncer. Alto consumo de conservantes, corantes, né, que são utilizados nos alimentos, o excesso do uso de glutamato, o excesso do consumo de carne vermelha. Acredita-se que acima de 500 a 700 gramas de carne por semana aumente o risco do desenvolvimento do câncer. Vê que é uma quantidade pequena, né? Por semana? Por semana. 3 bifes. Puxa vida. Né? Então, 3 bifes de 200 gramas você já atinge o limite considerado de risco. Né? O consumo de processados, por exemplo, então salaminho, esses embutidos, né, presunto, todos esses alimentos eles têm um risco, porque tudo aquilo que vai na sua conservação tem influência direta na transformação dessas células intestinais. O consumo de gorduras, o excesso de consumo de gorduras saturadas, tanto das carnes quanto de alguns alimentos, de óleos, por exemplo, óleos reutilizados também são muito perigosos. Né? O óleo, quando reutilizado, ele aumenta não só a chance de câncer de intestino, como de estômago também. Né? Então, todas essas substâncias, quando ingeridas em quantidade, né, exageradas ou não moderadas, elas aumentam, então, a formação de substâncias lá dentro do intestino que podem lesar essas células e causar alteração delas e o surgimento dos pólipos.
Quando a gente fala de alimentação, doutor, tem uma forma, uma dieta ou algo que, ao contrário desses alimentos, faça bem para o organismo e contribua para que se evite essa doença? Exatamente, tem sim. Como tem os alimentos chamados indutores, nós temos os chamados protetores. Basicamente, todos os alimentos saudáveis, mas principalmente aqueles alimentos que contêm grande quantidade de fibras. As fibras, tanto aquelas encontradas nos cereais, né, aveia, linhaça, granola, e nas frutas, nos cereais, como eu citei, nas verduras, as fibras elas têm um poder muito importante no nosso intestino. Né? São vários mecanismos que elas podem nos proteger. Primeiro, elas aumentam a velocidade do funcionamento do intestino, então você tem menos contato das substâncias que agridem as células. As fibras, elas funcionam como uma esponja, elas absorvem essas substâncias que são de risco para a parede do intestino, elas absorvem para dentro das fezes. Além do que, as fibras, elas estimulam o crescimento dessas bactérias boas que vivem no nosso intestino. Todos nós ouvimos falar na televisão as bifidobactérias, lactobacilos, por exemplo. Como é que a gente faz isso crescer no nosso intestino? Tendo uma alimentação saudável. Paralelamente, se você tem uma alimentação que não é saudável, muito fast food, né? Todo mundo fala que quanto mais caixinha você abre, pior, né? Quando você abre aqueles congelados de supermercado, aqueles alimentos ultraprocessados, grande quantidade de gorduras, conservantes, corantes, acidulantes. Quando você tem um alto consumo desses alimentos, você aumenta a produção de bactérias ruins. E a gente sabe que as bactérias ruins também agridem a parede do intestino. E o contrário é verdade, as bactérias boas fazem tipo uma capa protetora na parede do intestino, aumentando a produção de muco. E o muco é uma substância que protege a parede do intestino. Então o consumo de fibras ele só tem vantagem para o nosso intestino. Né? Ele só tem vantagens diretas, vai fazer você ter um intestino que funcione bem, você não vai ficar inchado, estufado. Vai trazer uma série de benefícios. Só benefícios. Né? A curto prazo, inclusive. A curto prazo, né? E a longo prazo, aquilo que a gente não enxerga, sim. Mas a longo prazo, isso são resultados, né, de 20, 30 anos. Né? O consumo de substâncias que são consideradas antioxidantes, aí nós temos aí, por exemplo, esses oligoelementos como vitamina C, selênio, né? São substâncias que a gente encontra, por exemplo, em nozes, em castanhas. Né? Então nós temos aí algumas opções, mas principalmente as fibras, elas são consideradas bastante interessantes para a proteção. Pode ser que quem esteja nos assistindo pense, puxa, né, vou ter que mudar radicalmente os meus hábitos, né? Mas conversando aqui com o doutor, eu tenho a percepção assim de que pequenas mudanças já começam a fazer diferença. Isso é correto, doutor? Isso, sim. Tem que começar em algum momento. Começar de alguma forma, né? Comece retirando, introduzindo aquilo que é mais fácil, né? E depois, tudo na nossa vida o comportamento, né? Mudar comportamento é uma coisa às vezes complexa. É gradativo, né? Não é de uma hora para outra. E hábitos. Sim. Né? Então, os hábitos são importantes. Assim como, por exemplo, a prática de atividade física também. Ela gera liberação de hormônios intestinais protetores também. Além do que, normalmente, quem faz atividade física também é uma pessoa mais preocupada com a sua saúde, também tem hábitos melhores. Tem uma consciência corporal até maior, né? Então, a prática de atividade física também ela vale muito a pena, não só para a saúde geral, cardiovascular, né? Mas também para a proteção do seu intestino. Sim. O doutor falou dos lactobacilos, né? Isso. Essas bebidas que são a base de lactobacilos, enfim, né? Que a gente encontra inclusive no mercado. Assim. Sim. Isso contribui também com esse processo? Contribui, sim. Ela tem um efeito protetor. Você está ingerindo, né? Vamos dizer, aquele micro-organismo prontinho já, né? Assim como existem até formulações à base de suplementos, né, suplementos alimentares, à base de lactobacilos, mas se você tiver uma alimentação saudável, talvez você não precise suplementar. Já é meio caminho andado. Se você está num processo de mudança, vale a pena introduzir aí, comprar esses leitinhos fermentados, iogurtes à base de lactobacilos, né? Então ajuda bastante, sim, é uma opção válida até você ter aí uma alimentação
São pequenos passos que vão trazer grandes resultados, né? Doutor, tem uma informação aqui que diz que o câncer coloretal é um dos mais comuns entre homens e mulheres. Isso é fato? Isso é fato verdadeiro, não é mito, né? Então, o câncer de intestino, as últimas estatísticas promovidas pelo Instituto Nacional do Câncer, agora de 2020, mostram inclusive que o câncer de intestino ele aumentou no Brasil, no mundo e no Brasil também. Olha que dado interessante que eu vou comentar. O câncer de intestino é o segundo mais comum no homem e na mulher. Segundo. O segundo. No homem ele só perde para a próstata e na mulher só perde para a mama. Sim. Então, assim, é um câncer extremamente comum e é pouco falado, pouco comentado, né, pouco abordado. Isso precisa ser desmistificado. Já a próstata, todos os homens tentam já se cuidar, tem um pouco já de receio. A mama nem se fala, né? Sim. Toda mulher faz a sua, ou deveria fazer a sua prevenção. E o câncer do intestino tão frequente ainda é pouco comentado, pouco falado. Sim. Mas ele é o segundo câncer mais comum. Ele era o terceiro. Ele perdia na mulher para o câncer de colo de útero, ele passou o câncer de colo de útero, e ele perdia no homem para o câncer de pulmão, e ele ultrapassou já o câncer de pulmão. Será que está relacionado a hábitos? Provavelmente mudança dos hábitos? Provavelmente. Talvez a informação também, doutor? Não está se fazendo mais diagnóstico, está se diagnosticando mais porque aumentaram os casos. Tá? Sim. E olha outra coisa interessante, se a gente observar a distribuição do câncer de intestino, né, de intestino e de reto, no Brasil, aqui no sul e sudeste, nós temos quase 6 vezes mais incidência do que no norte e nordeste. Por quê? Provavelmente hábitos alimentares. Aqui nós somos, os dados do IBGE, lógico, né, mostram que aqui é uma região mais desenvolvida em termos de renda per capita. E infelizmente isso faz com que nós tenhamos uma alimentação menos saudável, mais rápida, mais fast food, né, do que norte e nordeste, que as pessoas têm um hábito alimentar mais saudável, mais frutas, verduras, legumes, cereais, mais alimentos in natura, por exemplo. Sul, sudeste e uma parte do centro-oeste, região mais desenvolvida, pessoas vivendo nessa loucura do dia a dia, sai de casa, não volta para almoçar, não tem tempo, né? Nós ainda vivemos aqui numa região que as pessoas ainda têm o hábito talvez de almoçar em casa, mas cidades maiores, sim, né? É verdade. É tudo em restaurantes, fast foods, comida rápida. Mais rápido, né? E muitas vezes sem menor qualidade. Sem né? qualidade, né? Então você vai num restaurante que faz, por exemplo, eu estou comendo saudável, mas tentando comer saudável, mas o óleo é recozido, né? Então você já tem aí um outro problema que é a utilização, né, do óleo, por exemplo. Importante esse alerta, né? Então, e essa distribuição no Brasil se repete no mundo. O lugar mais incidente de câncer de intestino no mundo é a Austrália. Talvez por hábitos e condições de vida, carne com alto teor de cozimento, churrascos, por exemplo, barbecues, né? Estados Unidos, Inglaterra, quer dizer, a parte oeste da Europa. Puxa. Por exemplo, África, baixíssima incidência de câncer de intestino. Sim. Quando a gente pega, por exemplo, o mapa da Ásia, por exemplo, nós vamos ver que regiões mais pobres da Ásia têm uma incidência menor de câncer de intestino quando nós comparamos com Singapura, por exemplo, que é uma região mais industrializada da Ásia, né? Então, essa distribuição ocorre no mundo. Quanto mais ocidentalizada a dieta, ou seja, alimentos processados. Começa aí pela consciência, né? Eu acho que é importante esse alerta. Esse é um aspecto bem importante sim, para mostrar como é importante que o câncer ele é um tipo de câncer que ele é influenciado pelos meios externos. Pode ser, e é passível de prevenção, né? Eu acho exatamente. Que isso que é mais importante, assim, por isso é mais importante ter essa informação, né? Vamos parar para pensar quantas nossas criancinhas hoje estão comendo bolachinhas, substituindo uma refeição de verdade. Uma refeição, né? bolachinhas, esses chips, esses alimentos, que ali de
nutrientes, praticamente nada, né? Sim, é e verdade. está ingerindo corante, gorduras, né? Então, se os pais querem começar a fazer a prevenção do seu filho, comece agora, né? E o hábito começa Sim, pequenininho, né? com certeza. Doutor, falando um pouquinho de anatomia, né? Tentando explicar para o nosso público como é que funciona, porque assim, a gente está falando aqui de câncer coloretal, cólon e reto, Isso. né? Intestino, isso está tudo interligado. Eu vou falar aqui bem o bom português. Mas queria te perguntar assim, é possível explicar para quem está ouvindo, para quem está assistindo em casa, onde que se processa esse problema? Então, o ideal é que nós tivéssemos aqui alguma coisa para... Algum recurso, né, audiovisual aqui. Na realidade, o cólon ou intestino grosso são sinônimos. Cólon sim. e intestino grosso, tá? Tá. E por que o intestino grosso? Porque nós temos o intestino fino ou delgado. Né? O alimento ele passa. Esôfago, né? Nós engolimos o esôfago, o estômago, o duodeno, depois ele já vai para o intestino delgado. O intestino delgado nós temos aí 3 a 5 metros de intestino que vai absorvendo todos os nutrientes. Né? Então, e absorvendo água, e ali que faz realmente toda a absorção de alimentos, dos nutrientes dos alimentos. Tá? O intestino fino e delgado, ele se une ao intestino grosso, né? Que é uma parte do intestino que já tem uma capacidade de absorção de nutrientes praticamente nula. Ele vai absorver basicamente água, o resto de água que ainda sobrou das fezes que chegaram nele, e vai depois conduzir mais aquele bolo fecal que vai sobrando até chegar no reto. O reto é um reservatório. O intestino grosso nós temos mais ou menos 1 metro aí de intestino grosso que vai absorvendo água, alguns eletrólitos ainda, mas ele vai basicamente formando o bolo fecal, produzindo essas bactérias aí boas, né, que vão degradando essas fibras e produzindo aí então nutrientes para o intestino. Por isso a importância de cultivá-las. Exatamente, elas são fundamentais para a gente. E depois esse intestino leva as fezes até o reto. O reto é um reservatório que vai então acomodar as fezes até o momento que seja possível eliminá-las. Né? Essa questão da prisão de ventre, né? Isso contribui para que haja problemas no futuro, assim? Em relação... Porque isso já é um problema presente para muitas pessoas. Claro que tem a ver com a alimentação, Sim, tem a ver com sim. os hábitos, como a gente falou até agora, né? Mas esse problema em si, ele pode interferir num problema futuro? No Ele pode surgimento causar... do câncer, até hoje nenhum estudo comprovou isso. Né? Em teoria, ela é atrativa, né? Porque teoricamente você imagina que quanto mais tempo aquelas fezes em contato com a parede do intestino, mais irritação ela pode gerar nessas células intestinais. Mas não se observa, então, o indivíduo é constipado, tem mais chance de câncer de intestino. Não é considerado grupo de risco. Não é considerado, tanto que não existe formas de prevenção. Ligado. Não. Tem sintomas, doutor, o câncer o colo retal? O colo retal tem. Ele tem alguns sintomas que chamam muito a atenção. Quando ele está instalado, ou seja, quando o indivíduo já tem o câncer do intestino, um sintoma que é o que mais chama atenção é a mudança no ritmo do intestino, a mudança no hábito intestinal. Ou seja, como o próprio nome já diz, todos nós temos um hábito intestinal. Tem pessoas que evacuam todos os dias, tem pessoas que evacuam 2 vezes ao dia, tem pessoas que evacuam a cada 2 dias. Isso é muito pessoal. Muito individual. Não tem um ideal. O ideal é que se evacue pelo menos diariamente. Esse é o ideal, tá? Mas é considerado normal evacuar até de 3 em 3 dias, desde que não haja muito esforço para evacuar, ou seja, aquele paciente demora 3 dias e senta no vaso sanitário e fica 1 hora fazendo força. Isso não é normal. Até de 3 em 3 dias, desde que você sente no vaso sanitário, faça uma força normal, habitual, você evacue, sai as fezes pastosas e você saia do vaso sanitário. Que você não tenha dor, sangramento, né, fezes extremamente endurecidas. Então, esse sim é considerado normal. Ou diariamente, ou até de 3 em 3 dias. Ou até 3 vezes ao dia. Fugindo disso, a gente considera que há uma mudança.
Tanto para menos como para tanto para mais. menos quanto para mais. Então, cada indivíduo tem o seu hábito. Eu evacuo 2 vezes ao dia, eu evacuo todos os dias, eu evacuo a cada 2 dias. Sim. E, por algum motivo, esse indivíduo tem uma mudança desse ritmo. E esse motivo não é identificado, o motivo é o câncer. Não está relacionado a uma mudança na alimentação ou uma mudança de estilo local, de vida, né? local, viajei, mudei o tipo de comida que eu ingiro, estou tomando algum medicamento que tranca meu intestino, que diminui o movimento, estou tomando um medicamento que solta meu intestino. Então não existe nada identificável, né? Então esse é o primeiro sintoma. Importante chamar a atenção que o câncer de intestino ele é uma doença da 6ª década de vida. Então a incidência ela começa a aumentar a partir dos 60, 70 anos de idade. Porém, no mundo inteiro, houve um aumento em pessoas jovens, ou seja, abaixo dos 50. Então, podemos ter câncer de intestino em pessoas de 30, 40? Podemos sim. O mais comum é acima dos 60, mas podemos ter câncer em pessoas mais jovens, principalmente se há história familiar. Quando há história familiar, a gente tem que se preocupar com um risco maior naquela família do desenvolvimento de câncer em pessoas mais jovens. Tá? Então, mudança no ritmo intestinal em pessoas acima de 50, 60 anos de idade deve chamar atenção. Não encontrou motivo nenhum, principalmente se essa mudança no ritmo intestinal for acompanhada de algum tipo de dor abdominal, uma dor tipo cólica, fezes mais finas e a presença de sangue. O sangue normalmente não é uma quantidade exagerada, é uma quantidade pequena, normalmente às vezes assim misturada nas fezes, tá? Às vezes pode ter no vaso sanitário e no papel. Isso são os sintomas mais frequentes: mudança no ritmo intestinal, fezes finas, dor abdominal e presença de sangue com ou sem aquele muco, né? Como se fosse uma clara de ovo assim, misturada com aquele sangue, com aquelas fezes. Quando esse câncer está localizado no reto, além desses sintomas, existe um outro sintoma que é chamado tenesmo, que é a sensação constante da necessidade de evacuar. Então, o indivíduo fica o dia todo praticamente com desejo evacuatório. Aquela vontade não passa nunca. Ele vai ao vaso sanitário, não sai nada, ou sai um pouco de sangue, ou sai um pouco de muco. Aí às vezes sai uma mínima quantidade de fezes, 3, 4 horas depois ele tem vontade de novo de ir ao banheiro. Então esse é um sintoma que realmente preocupa e novamente chamando atenção, né, prestando atenção na idade do paciente. Né? Quando esses sintomas acontecem é porque já está em que estágio o problema? É difícil dizer, é difícil dizer que estágio, mas normalmente já é um câncer instalado, um câncer já avançado que a gente fala. Aí tem que tomar cuidado porque avançado não quer dizer não ter chance de cura. Quer dizer que avançado na parede do intestino, ele já não é mais aquela lesão superficial, já é uma lesão que cresceu, tem um tamanho maior e invadiu a parede do intestino. Né? Então já é um câncer que ele não é um câncer inicial, por exemplo, que a maioria dos cânceres iniciais não dão sintomas. Falando ainda dos pólipos, é importante detectá-los ali no início, a gente já falou sobre isso, né? E a gente falou também da maneira como se rastreia isso, que é a colonoscopia. Isso. Né? Quem está em casa, como que deve proceder, assim? Porque não vai ter sintoma, não tem histórico familiar, isso. Né? Pode estar pensando, poxa, será que é o momento de eu começar a fazer esse rastreio, para procurar o médico? Em que momento que se deve procurar o médico? Isso é bastante interessante, porque o nosso objetivo, quando falamos de qualquer doença, claro, quando ela está instalada, a gente vai tratá-la. Mas o ideal é que a gente faça a prevenção. Que não precisa chegar nesse estágio, né, de tratamento. Toda doença, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico e você puder fazer a prevenção de que ela ocorra, né, você ganhou, né? Então, no caso do câncer do intestino, nós temos os grupos de população que são elegíveis, né? Ou seja, são aquelas pessoas nas quais eu vou
escolher para fazer a prevenção. Então, quando não tem história na família, ou seja, não há ninguém na minha família, né? Eu tenho meus tios, pais, primos, irmãos, todos os meus parentes, não tem história nenhuma de câncer. Teve esse problema. Não tem, ninguém falou nada de câncer na família. A gente deve começar a fazer o rastreamento a partir dos 45 anos de idade já. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Há alguns anos atrás se iniciava aos 50 anos, mas os estudos mostraram que houve um aumento da incidência do câncer em pessoas mais jovens e se observou que, começando o rastreamento 5 anos antes, houve um ganho de sobrevida dessas pessoas que fizeram o rastreamento. Então, hoje em dia existe uma tendência a se começar já aos 45 anos, homens e mulheres. Como é que se faz isso? Colonoscopia. Aí o paciente vai dizer, mas eu não estou sentindo nada. Ótimo, que bom que você não está sentindo. Então por que eu devo fazer a colonoscopia? Porque a gente sabe que os pólipos aumentam com a idade. Então, se eu sei que o câncer de intestino surge a partir dos 50, 60 anos, eu fazendo 10 anos antes da idade mais crítica, e a gente sabe que um pólipo leva praticamente 10 anos para crescer, então eu fazendo esse exame 10 anos antes, eu posso pegar essa lesão no início, eu posso encontrar o pólipo e removê-lo. E aí você fez a prevenção do câncer do intestino. Você removeu a lesão que poderia levar ao câncer. Então, homens e mulheres a partir dos 45 anos. Para quem não tem história nenhuma na família. Quando há história na família, teve um tio, teve um primo, um irmão, a gente começa 10 anos antes do mais jovem afetado. Então, se eu tive um parente com 50 anos com câncer, os parentes próximos daquele indivíduo devem começar aos 40 anos, um pouquinho mais cedo. Ah, só o meu avô teve aos 90. Então você vai começar na idade normal, 45 a 50 anos. Tá? Então, essa é a população que a gente escolhe. A partir dos 45 anos, essa é a mensagem que a gente tem que deixar. A partir dos 45, homens e mulheres. É importante fazer essa colonoscopia. prevenção. Anual, doutor? Então, não é anual. Você faz a colonoscopia, o médico falou, olha, beleza, não tem nenhum pólipo intestinal. Você não tem história nenhuma na família, você só vai repetir em 10 anos. Porque se sabe que o pólipo ele demora praticamente 10 anos para crescer. Então, se você não tem agora, teoricamente, em 10 anos você não vai ter. Então, repetimos em 10 anos. Agora, se você tem história na família, daí a coisa muda, daí a gente tem que individualizar cada caso. Mas de uma maneira geral, de uma maneira bem assim, esclarecedora para quem está nos ouvindo, começar aos 45 anos, homens e mulheres. A colonoscopia, ela é... O doutor já falou que ela é indolor, é um procedimento que tem o acompanhamento, tem a sedação, né? Isso. Tem a sedação para que o paciente realmente não sinta, não fique desconfortável, né? Ela dura quanto tempo, doutor? Uma colonoscopia diagnóstica, que a gente fala, né? Existe a diagnóstica e a terapêutica. A terapêutica é quando a gente encontra pólipos e tem que remover. Mas uma colonoscopia diagnóstica, normalmente 15 a 20 minutos. Não é um exame. Quando encontra o pólipo, faz na hora mesmo a remoção? Na grande maioria das vezes a gente remove na hora, utiliza-se uma alça, um material que corta, coagula, né? Aí claro, depende do tamanho dos pólipos, tem pólipos que podem ser pequenos, outros maiores, dependendo da localização, às vezes tem uns que são mais difíceis de remover, mas de uma maneira geral a gente faz a remoção deles na hora do exame. A colonoscopia ela é um exame muito seguro, né? O paciente é todo monitorizado, acompanhado por um outro médico anestesiologista que faz toda a sedação, todo o acompanhamento de respiração do paciente, acompanhamento da parte cardiológica. E o exame, assim, ele é um exame muito tranquilo. Na véspera do exame, uma dieta com pouco resíduo, né, para não ter uma formação exagerada de fezes. E no dia do exame o paciente toma um laxativo, porque para que nós possamos fazer o exame adequado, um exame esclarecedor, nós temos que ter o nosso intestino totalmente limpo.
não pode ter nenhum resíduo de fezes. Então a gente precisa ingerir um laxativo no dia do exame, umas 2 horas antes, e aí o intestino vem prontinho, limpinho, e a gente consegue ter uma correta e adequada visualização do intestino. Após realização a esse exame, a recuperação também é... A recuperação é muito tranquila. Alguns minutos depois o paciente acorda, né? Falando por experiência própria, né? Eu fiz uma colonoscopia, eu fui submetido por causa da idade já, né? Então eu posso falar agora não só... O doutor dá exemplo. Então aí. eu tenho que dar o exemplo, né? Então eu tenho que também, né? Fiz até por conta do rastreamento mesmo, né? E deu tudo bem. Com bastante propriedade. Foi tranquilo, né? A gente não fala só para o paciente, então eu posso dizer por experiência própria. Sim. Foi tranquilo. No dia do exame a gente toma um laxativo, você vai ter bastante evacuação. Fiz de manhã, à tarde trabalhei. Então... Bem tranquilo Foi mesmo. Foi tranquilo, fiz de manhã, acordei, mais uma dormidinha depois do exame e à tarde já estava trabalhando. Mais tranquilo ainda é saber que tá tudo bem. Isso, né? Você falou tudo agora. Que dá para resolver o problema pequeno. Você falou tudo. Para evitar maiores problemas. Tirar aquela preocupação da cabeça nos próximos anos, eu estou relativamente livre, né? Então eu fiz a minha parte. Sim. Então isso é bom, essa sensação foi boa. Imagino que sim. Antes da gente falar do tratamento, eu queria te fazer uma pergunta, se é mito ou verdade. Lesão ou úlcera no intestino pode ser câncer? Pode. Esse é um termo genérico, né? Porque úlcera é uma forma que você encontra e o tumor pode causar, inclusive, uma lesão ulcerada, né? Então, lesão, o médico quis dizer que encontrou algo diferente naquela parede do intestino. Está relacionado também aos pólipos que a gente estava falando? Pode ser uma lesão polipoide, pode ser uma lesão ulcerada, pode ser uma lesão inflamatória. Então, são termos genéricos que podem, que querem se referir a várias situações. A mesma coisa, né? Ou a situações distintas, por exemplo. Eu imagino que eu já saiba a resposta disso, mas eu vou fazer aqui a pergunta que pode ser a pergunta de alguém de casa. Isso. Ingestão de líquidos, hidratação, água, ela contribui também com esse hábito? Ah, sim, bem lembrado porque eu falei das fibras, que o consumo delas é bem importante, mas acompanhado de uma hidratação, porque se você não hidratar água, as né? fibras, elas vão acabar endurecendo e às vezes pode até piorar uma constipação. Sim. Então, ingerir os cereais, frutas, verduras, acompanhe aí essa quantidade aí, uns 6 copos por dia aí, né? Pra ter isso como um hábito, né? hábito, né? Isso, com certeza. Tão simples, mas que muita gente negligencia, né? Com certeza. Hoje em dia a gente passa e tem que se quando policiar. Passou o dia, poxa, não tomei água. tomou Principalmente água. no frio, né? Mas mesmo assim tem que ter esse hábito, né? Sim. Contribui. Bom, vamos falar do tratamento, doutor. Como Vamos é que é o tratamento? Vamos considerar aqui que quem está nos assistindo já está enfrentando esse problema ou, enfim, né? Vai ter que enfrentar esse problema. Como é que é feito o tratamento do quando câncer? O câncer se instalou no intestino, né, uma vez que você faz o diagnóstico, a gente fez a colonoscopia, estabeleceu o local da lesão, definiu, nós vamos fazer o chamado estadiamento. Nós vamos ver se a lesão está localizada só no intestino, né? Se o tumor, se a lesão está localizada só no intestino ou se, infelizmente, ocorreram metástases. O fígado é um órgão que normalmente podem ocorrer essas metástases. Até 40% dos pacientes com câncer de intestino acabam tendo tumores no fígado também. Isso, claro, que muda a forma de tratamento e, inclusive, a sobrevida do paciente. Mas para aqueles indivíduos que têm o câncer localizado no intestino ou uma vez que são estadiados, né, ou seja, a gente viu a lesão está localizada no intestino, na grande maioria dos casos o tratamento é cirúrgico, ou seja, remoção daquele segmento que tem a doença. Nós vamos fazer, hoje em dia a gente faz praticamente todas as remoções através de laparoscopia, né? Menos invasiva, menos né? invasiva, com os cortes bem menores, com toda a segurança e com todos os critérios de ressecção dos tumores. E fazemos essa remoção daquele segmento intestinal
e fazemos aquelas anastomoses, né? Ou seja, as emendas, né? Então, na grande maioria dos pacientes, nós conseguimos fazer com que o paciente tenha as suas evacuações pela via normal, ou seja, pela via anal. Sim. Todo esforço é feito para que se volte à vida normal, tenha qualidade de vida. O mais normal possível. Porque sabe o que acontece? Quando o paciente vai operar o intestino, o grosso, o reto, né? O cólon, o reto, quando você dá o diagnóstico, além do medo, né? E do desconhecimento da doença, vem uma outra grande preocupação dos pacientes, que é: doutor, vou ter que usar bolsinha, né? A bolsinha é o nome popularmente dado ao uso de uma ostomia, ou de uma colostomia, ou uma ileostomia, que nada mais é do que a colocação de uma parte do intestino fixada à pele. E para que a gente faz isso? Por que alguns pacientes têm que usar a bolsinha? Porque esse intestino ele é fixado à pele e existe uma bolsa coletora que vai coletar as fezes. Então, por isso que os pacientes falam: vou usar bolsinha. Esse artifício cirúrgico, que é a colocação do intestino na pele na forma de uma ostomia intestinal, é um artifício muito válido e muito útil. Muitas vezes nós colocamos a colostomia para proteger uma emenda, uma anastomose, que é feita sob condições mais técnicas difíceis, quando é muito próximo ao ânus, quando esse paciente sofreu uma radioterapia, tumores muito, muito perto do ânus. Então, nessas situações, a gente faz aquela emenda que vai, no futuro, deixar o paciente evacuando, só que, naquele momento, há muito risco de deixar passando fezes por essa emenda. Ou seja, pode ser provisório? Na grande maioria das vezes ela é provisória. É necessário naquele momento para que não se agrave o problema. Isso. E depois de um tempo volta. E aí nós colocamos, depois de 3, 4, 5 meses, nós conseguimos fazer a reversão dessa ostomia, né? E o paciente vai ter depois as suas evacuações. Então, na maioria das vezes, elas são temporárias. Alguns casos elas serão definitivas. Tem pacientes que terão ostomias por sua vida toda, dependendo de cada situação. Mas a maioria das vezes elas são temporárias, mas é um outro medo dos pacientes. Então nem todos os pacientes com câncer precisarão, e aqueles que eventualmente precisarem, a maioria das vezes ainda vai ser provisória. Mais um alerta para que as pessoas façam a prevenção, né? Sim. Evitem o problema antes que ele se instale. Isso. Doutor, a gente está encerrando a conversa de hoje, mas quero te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui, sempre bem-vindo, né, para conversarmos aí sobre vários assuntos que têm a ver com a tua especialidade e que podem ser esclarecidos aí para o público, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui esclarecendo. Eu gosto muito desse tema, o câncer é um tema que me atrai bastante, é um tema que eu estudo, e esclarecer a população para que possa fazer a sua prevenção e orientar aí quem não pôde nos ouvir hoje, né, que passe o contato, passe os links aí que vão ser oferecidos, para que todos possam acessar essa informação. Informação hoje em dia é tudo, né? É poder, sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Até mais e muito obrigado. A gente agradece também a sua audiência, muito obrigada por estar com a gente até aqui. Agradecemos os nossos patrocinadores Maria Rocha, Unicred, Ortonil, e desejamos a você muita saúde. Até a próxima edição do Viva Saúde.